Querido, é muito importante a gente saber uma coisa. Deus nos chamou para liderar. Querendo ou não, você é um líder. Eu não sei se é uma boa notícia para você, mas eu queria dizer para você que você é um líder, querendo ou não. No mínimo você vai liderar a sua própria vida. Mas a grande verdade é que nós fomos chamados para liderar. Normalmente quando a gente fala de liderança, a gente imagina um pastor, né? Porque a gente fala, poxa, eu queria tá lá igual o pastor, todo mundo está me ouvindo pregar, né? O pastor, todo mundo trata ele com honra. Às vezes olha para o pastor e fala, mas recebe um presente, né? Quando faz aniversário as pessoas dão presente, né? Está num lugar de ênfase. Mas a grande verdade é que o nosso bom pastor, ele se entregou como líder. Eu queria aproveitar algumas frases de um seminário que a gente ouviu ontem, né? Eu sou bocudo, né? Eu falo as coisas. Teve uma palavra que eu não concordei, mas normalmente as outras eu achei excelente e pude aproveitar muitas coisas para nós. Por que eu não concordei com uma das palavras? Porque tem pessoas que não têm condições de ouvir determinadas coisas. E todo homem de Deus tem que ter discernimento, que ele tem que saber para quem ele prega aquilo. Por exemplo, eu posso pregar para os diáconos bem forte, mas eu não vou pregar isso para a criança, porque a criança não sabe lidar com isso. E eu queria que a gente meditasse. A gente ouviu nesses últimos dias falando sobre o quê? Sobre chamado. Todos nós somos chamados. Se nós estamos aqui é porque houve um chamado. Se alguém veio aqui, saiu, virou as costas para o chamado. Mas todos nós fomos chamados. O mais incrível é que Jesus, ele chama, vinde a mim. Esse é o chamado de que é o chamado para salvação. Eu queria que você prestasse bem atenção, que tem coisas que a gente vai falar que é de Deus, querido, é de Deus, não foi achado no lixo. E Jesus, ele diz assim, vinde a mim todos vós. Esse é um chamado para salvação. Mas depois desse chamado para salvação, ele diz assim, vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. Você percebe que o projeto e o plano do reino de Deus é salvar para salvar? Repete comigo, salvar para salvar. Eu não ouvi isso em lugar nenhum. Vou até anotar aqui. Alguém anota para mim. Então, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a entender que nós temos um chamado diante de Deus. E esse chamado é para liderar. E a primeira coisa que a gente vai liderar são as nossas atitudes. E o problema é que a gente muitas vezes não acha que seja tão importante liderar nós mesmos. E algumas coisas você vai ter que fazer com você mesmo. Eu lembro que quando veio um tempo na igreja, no Brasil, onde as pessoas oravam e aparecia um dente de ouro na boca das pessoas. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim, mas que conversa, né? Eu fiquei pensando comigo mesmo, por que Deus vai botar ouro na boca do cara? Por que não bota no meu bolso? É muito mais útil para a obra, dava para comprar muita Bíblia, dava para comprar uma Kombi para evangelizar, mas Deus vai colocar dente de ouro na boca dos outros. E aquele negócio, ó, ministração em cima. Um dia eu cheguei lá em casa, fui para o banheiro, aqueles banheiros que tem aquele trequinho que abre assim, sabe? Abri, escovei os dentes e fiquei olhando assim para o espelho. Em nome de Jesus, eu profetizo dente de ouro na tua boca. Beleza, fui dormir.
Quando eu voltei, aí eu lembrei daquele negócio. Falei, rapaz, eu orei por isso, deixa eu olhar. Aí cheguei lá. Aí eu dei um grito: Cláudia, corre aqui, tem dente de ouro na minha boca. Ela, de conversa, tem dente de... Irmão, eu arranquei o espelho e fui lá para fora. Fui lá para fora e ficar no sol para me ver se não era algum reflexo errado. Irmão, tinha 3 dentes de ouro na minha boca. Quando pensa que não, a Cristina e o Agaci que morava lá nos fundos, lá vem a Cristina com dente de ouro. Então, o que eu quero que você entenda? A grande verdade é que o seu chamado está diante de você. Às vezes nós achamos que o nosso chamado ele é pequeno, mas querido, o chamado nunca é pequeno. Você já imaginou a menina, o cara que pregou por Billy Graham? Não, eu vou pregar para um cara, só um cara, se fosse pelo menos uma escola de líderes, mas eu sei demais, eu sou o cara, vou pregar para um cara desse. E o Billy Graham se tornou um dos maiores evangelistas na terra, porque alguém resolveu pregar para ele. Então, quando nós entendemos que nós somos chamados para liderar, e essa liderança ela nos proporciona uma oportunidade, a gente começa a valorizar as coisas. E tem pessoas que ficam esperando ser chamada, não é isso? Eu queria que você entendesse uma coisa, irmão. Eu nunca vi um anjo, nunca fui no inferno. Tem irmão que já foi não sei quantas vezes no inferno, está até familiarizado lá, não sei o que quer ver tantas vezes no inferno, mas tudo bem, é uma experiência dele, sei lá com quem, é uma coisa dele, mas eu nunca fui no inferno, nunca escutei: você é meu filho amado, eu vou te separar para a obra, e eu fiquei arrepiado. Não, sempre quis, irmão. Estou aqui porque eu quero, porque eu amo pregar viúvas, irmão. Olha o que a palavra diz: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Muitas coisas na nossa vida vai começar com essa frase: eis-me aqui, o que queres que eu faça? Quando a gente abre espaço e a gente entra e a gente se lança e fala assim: eu estou aqui, pode me usar. Eu estou aqui, pode me usar. Quando a gente entende que nós somos chamados, a gente entende que nós somos líderes, e a gente conversou muitas coisas, a gente falou sobre muitas coisas que impedem alguém de liderar: não ter alicerce formado em Deus, não ter relacionamento com o Espírito de Deus, sabe, ser uma pessoa que tem uma mentalidade doentia, ou seja, uma pessoa que não tem equilíbrio nas suas decisões, uma pessoa que não tem fortalecimento, uma pessoa que anda com pornografia, uma pessoa que qualquer coisinha está caindo no pecado, e várias outras coisas. Agora, por incrível que pareça, a Bíblia fala que a nossa família ela é uma identidade para o ministério. E aí a gente começa a se envolver naquilo que é de Deus, a gente começa a compreender que você liderar é você ir à frente. Você começa a compreender que você liderar é você servir primeiro e se tornar o modelo, porque foi assim que Jesus fez. E muitas vezes a gente pensa que o fato de nós sermos chamados a liderar, que você, que eu somos chamados a liderar, significa que tudo vai ser diferente para nós. Não, eu vou andar, eu quero ver a nuvem como no deserto. Não, Deus é comigo, não vai acontecer nada de ruim comigo. Eu não vou ter problema. Eu vou estralar os dedos, vai aparecer uma carteira estufada de grana para mim. Ninguém vai me trair. Querido, Jesus, que é o líder, no meio dos 12 que ele escolheu, não foi eu que escolhi, no meio dos 12 tinha alguém que o traiu. Ele estava mostrando para nós que aquilo ali era humano. E quando nós começamos a discernir toda essa coisa de liderar, que de liderar é se entregar, é pagar o preço, é se compadecer, é estar pronto para servir. O nosso maior líder, o nosso modelo de líder não tinha interesse próprio.
Qual era o interesse de Jesus? Fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Gerar salvação para você e para mim. E quando nós começamos a entender todo esse processo, começamos a entender toda a grandeza, mesmo na simplicidade do reino de Deus, a gente se entrega. Eu não gosto dessa palavra se apaixona, a gente se apaixona por isso. A gente começa a entender isso. O Rufino mandou um testemunho para mim de uma irmã que era cantora e ela aceitou Jesus e pegaram ela e ela foi presa. E depois os caras foram na cadeia, tiraram ela, bateram. Essa irmã apanhou tanto que ela anda mancando. E aí depois que eles deram a surra nela, levaram e colocaram ela de novo na cadeia. E ela entrou e ela ria. E o pessoal falava assim: ei, você fica doido, o que aconteceu? Você está doida? O que aconteceu? Ela responde: não, eu apanhei muito. Aí você apanha e está rindo. E ela dizia assim: porque eu sinto paz. Eu sinto dor, mas eu sinto paz. Eu sinto alegria, eu sinto paz, por ter obedecido aquilo que o Senhor propôs para mim. E quando eu falo dessas pessoas, eu falo de uma gama de pessoas na face da terra, que essas são provadas, irmão. É provada. A gente às vezes acha que o pneu do carro furou, estou sendo provado, é ataque do diabo. Não, irmão, não é ataque do diabo não, é simplesmente um prego que estava ali, e o teu pneu provavelmente careca, furou. Isso é normal, é da vida, não tem nada a ver disso aí. Então quando a gente começa a entender que nós fomos chamados para liderar, e o nível de liderança da sua vida vai ser de acordo com você se entrega. É você que vai dizer como vai ser a sua liderança. É você que vai fazer as escolhas e as opções para liderar. As oportunidades, elas aparecem. Elas aparecem. Por que eu fico butina com esse negócio, essa transmissão? Porque chegou um momento que a gente tinha 10% das pessoas que estavam assistindo fora do país. E aí a gente tem uma oportunidade dessa e joga no lixo. Por que eu sempre reclamo de a gente fazer as coisas direito? Porque quem chegar vai conhecer o que é que Deus nos deu. Se você faz de qualquer jeito, ela vai conhecer de qualquer jeito. E tem gente que não quer de qualquer jeito. Eu não quero as coisas de qualquer jeito. Eu não quero andar de qualquer jeito. Eu não quero ser qualquer um. E o líder é aquele que vai à frente. E é você que decide como vai ser a sua liderança. Na sua casa, com seus filhos. É você que lidera. Você que lidera. Eu sempre falo uma coisa que é minha. Se o Fernando, por exemplo, tivesse dom de tocar e ele nascesse com esse dom de tocar, todo dia ele ia tocar 2 horas no mínimo por dia. Isso era uma obrigação. E chegava um momento que eu ia falar: eu quero esse hino, quero isso e outra. Eu não quero você tocando essas musiquinhas idiota de criança não. Negócio de mamãezinha, papai. Não, eu quero que você toque isso. Quando você se tornar adulto, beleza, aí você toca se você quiser. Se você quiser, você não toca. Foi assim com relação aos estudos deles. A gente que escolheu como é que seria feito. Não, eu não quero que você cole. Não quero que tire nota ruim. Tem um monte de psicólogo que fica... Cara, na minha casa quem manda sou eu. Porque sou eu que vou colher os frutos. Sou eu o líder na minha casa. Você é o líder na sua casa. Você é o líder da sua vida, querido. É você que lidera o seu carro. É você que anda com o carro limpo ou sujo. É você que escolhe. É você que faz tudo na sua vida. Antes de vir para o culto, eu fui lá, passei essa camisa, passei a calça, me arrumei, estou cheirosinho. Quando eu cheguei, o
Chapolin me deu uma balinha pro bafo, embora que tenha máscara, ajuda, né? Mas sou eu que escolho, porque eu lidero a minha vida. Você lidera o seu tempo, você lidera o seu tempo. Você, como líder do seu tempo, como é que você gasta o seu tempo? Hoje, às vezes, se torna insuportável ver esses meninos jogando. Não faz outra coisa não jogar. Não chega nem 0,0001% de pessoas que vivem de jogo, fazendo joguinho. Não chega. Então, querido, quando nós começamos a entender que nós somos líderes, no mínimo, da nossa vida, e se você consegue discernir que a sua vida tem um valor e você que lidera ela, e essa vida tem um valor porque ela foi comprada por sangue de justo, esse sangue de justo nos torna justos justamente com Ele, esse sangue de justo nos ressuscitou com Ele, esse sangue de justo nos empodera com Ele, esse sangue de justo nos torna nele e dependente dEle. Aí nós começamos a entender que nós estamos valorizando algo que é muito importante, a tua vida é importante. Esses dias o Alexander, quase que eu caí no choro, a Anice já caiu no choro, que a gente é meio chorão. Ele estava falando do testemunho de um cara que era do prédio dele, sempre tinha problema com ele. E o cara caçava encrenca e perturbava. Aí numa noite Deus falou para o cara: não quero que você faça ou tenha esse tipo de comportamento com ele, porque ele é meu. No mínimo uma salva de palmas, né? E eu queria que você entendesse que se você está aqui, a mesma palavra Deus tem para você. Você é dele. Você é dele. Para ser claro, eu sei que tem muitos crentes dentro das igrejas, e por por aqui, que o diabo olha e fala assim: rapaz, deixa isso aí, que isso não está me incomodando, está até me ajudando. Ele está ensinando o que é o ser um crente pífio. Mas o crente pífio foi ele que resolveu ser pífio, ser medíocre. Mas Deus não nos chamou para liderar algo que é pífio ou medíocre. Deus nos chamou para liderar principalmente a nós mesmos. A Bíblia diz que nós temos que ter domínio de nós mesmos. E o Espírito Santo gera isso. E quando a gente para analisar, Deus, como é que funciona essa coisa? Querido, se você é aquele tipo de crente que só anda maldizendo, reclamando, falando mal, dando coice igual mula, rabugento, ninguém suporta você, todo canto que você está, as pessoas ficam para baixo. Será que você não pode parar e falar assim: sou eu líder de mim mesmo? Será que eu não posso dar uma analisada na minha vida, segundo a palavra, segundo o Evangelho, segundo o ensino de Deus? Será que eu não tenho que mudar a maneira de liderar a mim mesmo? A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaria que ninguém julgasse a nós. Então, hoje você, além de saber de todas aquelas coisas que a gente vem pregando, você ficou sabendo que você é chamado a liderar, em primeiro lugar, você. Você lidera as pessoas que estão à sua volta. Querendo ou não, a gente acaba liderando até os parentes que não são crentes. Porque a gente lidera com o nosso testemunho. Com a nossa vida a gente mostra quem nós somos. Com a nossa vida nós impactamos. Um dia, meu cunhado, que de vez em quando vem aqui, ele chegou em mim e falou assim: Júlio,
falar um negócio para você. Você cuida da minha mãe muito mais do que nós todos. Aí eu falei que nada, não tem nada, na realidade não é nem isso, não. Mas ele reconhece isso. Então não precisa ser crente para reconhecer a sua liderança. Agora você tem que ser líder, querido. Quando você vai trabalhar, você é aquele que chega atrasado, aquele crente que fica dando nó cego. Esse é o tipo de liderança que você está exercendo através de você mesmo. Ou você pensa que as pessoas não te veem? As pessoas, elas olham. E não precisa ter a patente. Não, irmão, liderar não é patente. Não é patente. Liderar é testemunho. As pessoas olham para você, olham para sua casa, olham como é que você caminha, olham como é que você lida com as suas coisas. Você quer que eu te diga uma coisa? Não tem aqui ninguém que seja mais fácil para comprar fiado do que eu. O povo vai no salgadinho, vai na tapioca, vai no cuscuz, todo mundo. Por quê? Sabe que eu vou pagar. Então é você que lidera quem você é. É você que lidera as suas finanças, o seu bolso, as suas atitudes. Tem um pessoal que fala assim, para não ficar nas minhas palavras, né? Beleza, não tem problema. 1 Samuel 30, versículo 1. A palavra fala de vários líderes. E o fato de ser líder escolhido por Deus também não quer dizer que não erra. Erra. Todos os líderes, eles erraram. Só o único líder que não errou foi o nosso Deus, que nunca errou, e Jesus, que nunca errou. Mas os demais, todos eles erraram. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, suas mulheres, filhos, filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Olha só o que aconteceu. Davi vai para a guerra. Ele vai com os homens. Davi volta para a sua cidade. E o que ele encontra? Sua casa queimada, suas esposas, seus filhos, as esposas dos seus heróis, dos seus amigos, que ele também amava e respeitava. E a Bíblia diz que eles caíram no choro. Irmão, imagina comigo a situação que esse líder atravessou naquele momento. E algumas coisas ainda fica pior, porque quando você atravessa um problema ainda fica pior. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Tu já imaginou você chorar até não ter mais força? Você já imaginou a dor que esse pessoal estava sentindo? Eu quero que você entenda um pouco, irmão, que muitas vezes a gente reclama de algumas coisas que não tem noção, é sem noção. Você imagina alguém furando o pneu do carro? Que essa desgraça, praga mesmo, o diabo está solto. Irmão, isso não é problema. Quantas pessoas realmente têm problema? Esses caras tiveram problema nesse dia. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativos, Ainoá, Jezreelita, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita.
Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa. O negócio aqui, o bicho pegou. O negócio ficou, azedou. Os caras queriam matar Davi. Você percebe que muitas vezes quando a gente está como líder, as coisas às vezes viram de cabeça para baixo? Você percebe que quantas vezes a gente está liderando áreas da nossa vida, parece que as coisas viram de cabeça para baixo? Você percebe isso? E ainda tem uma coisa, liderar não é fácil. Não é fácil. E quem foi que disse que ia ser fácil? Quem foi que disse que coisas que são preciosas são fáceis? Você, para pegar uma pedra de diamante que vale milhões de dólares, olha, não é qualquer lugar que tem. E o lugar que tem, você vai ter que correr, você vai ter que polir, você vai ter que lapidar. É um trabalho. E outra, ficar com cuidado, porque senão os caras te matam e levam embora. Então ter algo precioso dá trabalho. Erguer uma empresa dá trabalho. Erguer uma família dá trabalho. Ser pai e mãe dá trabalho. Ser esposa dá trabalho. Ser marido dá trabalho. Tudo dá trabalho. Agora nós temos que entender que quem lidera tem que aprender a lidar com isso. As pessoas vão gostar, vão achar ruim. Quem lidera tem que entender que isso vai acontecer. Mas uma coisa esse líder nos ensina: que o lugar de abastecer, que o lugar de renovar as nossas forças, o lugar de colocar a mente em ordem, é a presença do Senhor. Situações elas vão acontecer, situações elas vão nos pegar, às vezes de calça curta, mas o lugar de reabastecer é na presença do Senhor. Todos nós somos passíveis de injustiça. Todos nós somos passivos de, inclusive, sermos incompreendidos. Mas a Bíblia ensina através de Davi que existe um lugar de renovar as nossas forças. A Bíblia diz que eles tinham chorado, que não tinha mais lágrima. Você imagina o que aconteceu. Mas a Bíblia também fala que Davi, ele se reanimou diante do Senhor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tu libertarás. Às vezes algumas perguntas podem parecer meio sem lógica. É óbvio, querido. É óbvio que se pegaram a tua família, a tua casa, e você é um guerreiro, você vai atrás de qualquer maneira. Mas o problema é que muitas vezes a gente se perde naquilo que é óbvio, porque não consulta a Deus. Muitas pessoas na vida já se perderam tomando atitudes que pareciam ser óbvias, porque não consultaram a Deus. Quem está de fora aconselha: fulano, se eu fosse você eu não fazia isso. Fulano, se eu fosse você eu analisava isso. Fulano, se eu fosse você eu analisava aquilo outro. Mas por ser muito óbvio, a pessoa não consultou a vontade de Deus. E uma das coisas que esse líder está nos mostrando é o caminho. É que ele que tem que procurar a solução. O líder tem que procurar a solução. E Davi mostra que ele começou a procurar a solução, primeiro se reanimando no Senhor, depois perguntando algo que era óbvio para Deus. E Deus vai e diz: ó, não, pode ir, que você vai ter bom êxito. Partiu, pois, Davi e ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguir, pois
que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. A gente às vezes olha um texto desse e fala, caramba, os caras... E o mais incrível é que esses homens tinham caminhado nesse dia em torno de 96 quilômetros. Eles tinham ido para uma batalha, tinham voltado da batalha e já estavam indo para outra batalha. 96 quilômetros. Eu faço uma pergunta para você. 96 quilômetros vai passar de Alexânia. Qual outra cidade tem depois de Alexânia? Abadiânia. Eu acho que deve ter. Você já imaginou você sair daqui e ir para lá? Irmão, acho que você vai chegar cansado pra caramba. Agora, já imaginou você ir para uma cidade dessa depois de ter brigado, rodar de espada, toda a tensão de uma guerra? Por isso ficou 200 pessoas que eles não aguentavam mais. Um líder, ele precisa entender quais são os seus limites e quais são os limites das pessoas que ele lidera. Percebeu que Davi nos ensina isso? Você não vê Davi esculhambando os caras, seus bandos de vagabunda, seus preguiçosos, seus covardes, são as suas esposas. Não, eles não aguentavam mais. Quantas vezes a gente desiste de coisas que são simples? Quantas as vezes nós não nos oferecemos para as coisas que são simples e são elementares na igreja? Quantas vezes as pessoas pecam e pecam feio porque elas acham que limpar a igreja é algo que qualquer um pode fazer, que não tem significado e não tem valor. Ontem eu ouvi o pastor Josué Gonçalves dizendo que tem a menina que limpa a igreja, ela é contratada para isso. E na reunião de líderes que ele tinha, ela entrou na sala e ele falou, senta aqui. E ele perguntou, o que você é? Não, eu sou a menina da limpeza. Ele falou, não senhora, você não é menina da limpeza. Sabe quem você é? Você é alguém que ajuda o reino de Deus. Porque todo mundo que faz algo na igreja é alguém que ajuda a propagar o reino de Deus. Agora, toda vez que ele pergunta para ela o que ela é, ela diz, não, eu sou alguém que ajuda a propagar o reino de Deus. Você consegue entender com a questão de mentalidade? Muitas vezes a gente dá aquela saída pela esquerda de se envolver com o reino de Deus, porque a gente acha que a gente vai levar vantagem, e a realidade é que nós não estamos levando vantagem nenhuma. Quantos de nós aqui já nos cansamos na obra? Porque cansa, irmão, cansa. Não vou dizer que não cansa, cansa. Tem hora que você fala, não vou dar conta. Mas eu te pergunto, valeu ou não valeu a pena? Davi, ele mostra como tomar atitude, Davi mostra como ir à frente, Davi mostra que nós temos que perguntar ao Senhor até aquelas coisas mais simples, se Ele quer que a gente faça isso. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita, é meu senhor, me deixou aqui porque adoeci há 3 dias.
No seu caminho de liderança, você vai encontrar muita gente que muitas vezes serviu ao inimigo, mas foi deixado para morrer, porque o inimigo não tem compaixão. O inimigo, ele descarta as pessoas. O Senhor Jesus, ele não descarta ninguém. O Senhor Jesus não joga ninguém fora como se as pessoas fossem lixo. E o reino de Deus é como Davi fez. Alguém estava com fome, ele alimentou, deu água, e aí ele foi fazer as perguntas. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Querido, é nessa hora que a gente vê a intervenção de Deus. Eu te faço uma pergunta: se nós, os homens aqui, estivéssemos naquela época, e nós fôssemos lá, pegasse todas as crianças de Davi, as esposas dele, as esposas dos guerreiros dele, tocássemos fogo naquela cidade, seja coerente, a gente ia voltar para casa e fazer festa? Nunca. Primeira coisa que eu ia fazer foi assim: olha, Zé Alain, e agora? Davi vem, e Davi vem em cima da gente. E aí, Diego, o que nós vamos fazer? Guilherme, Nando, Davi, ele vem furioso. E tu conhece Davi? Davi não é moleque não. Davi, os caras deles matam um, matam 800. Ainda mais uns gordinhos igual a gente. Irmão, a grande verdade é que Deus cegou o inimigo. O inimigo mexeu. Como é que é o negócio de marimbondo? Como é que chama o negócio? Casa de marimbondo, e achou que não ia ter troco. Foi lá mexer com as abelhas. Todo mundo fazendo festa. E a Bíblia diz que Davi voltou. Querido, olha, entenda uma coisa: ninguém destrói o arraial do inimigo e deixa ninguém vivo. Vocês fazem a leitura que Davi fazia. Quando Davi fazia isso, ele ia lá, matava todo mundo. Mas Deus não deixou ninguém tocar nas mulheres nem nos filhos dele. Deus guardou e deixou eles bem tranquilos. Davi chegou com os homens, passou neguinho ao fio da espada. Irmão, não estou nem na metade, irmão. Então eu vou ter que parar de ler, tá? Vou ter que parar de ler. Passou ao fio da espada. Não tinha ninguém dos dele morto. Por quê? Porque Deus guardou. Quando você tem uma liderança que consulta a Deus, Deus guarda a tua casa, Deus guarda a sua família, Deus guarda a sua vida, querido. Esse líder Davi, ele nos ensina como liderar. O texto diz que quando Davi pega todos os despojos, tudo que era dele, nada foi levado pelo inimigo, tudo foi guardado. Tem coisas que não dá para a gente falar aqui porque é difícil, né? Mas você sabe que, todo mundo sabe, né? O cara acabou de assaltar ali, pegou R$2.000 do pastor. Essa história é verídica. A polícia veio, pega o cara, todo mundo preso. Que Deus, R$2.000 não acha.
Quem pegou? Não sei. Eu não sei, eu não fui. E o pastor que ficou sem também não foi. Alguém pegou. Quem foi, eu não sei. Às vezes foi o diabo. Às vezes foi alguma árvore ladrona que pegou. Mas no caso de Davi, tudo ele trouxe de volta. Além dele trazer tudo que os inimigos tinham roubado, ele trouxe de volta todos os despojos dos inimigos. E ainda teve uns moleques que pegaram, picaram a muro, os novinhos foram tudo embora. Esses se salvaram. E quando Davi volta com todos aqueles despojos, ele encontra aqueles 200 que não foram porque estavam cansados. E o que acontece? A Bíblia, não sou eu que estou falando, mas a Bíblia diz que uns homens malignos, diz assim, então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, olha só que naquele exército ainda tinha pessoas maus e filho de Belial, que é filho do diabo, do capeta, do inferno, do maligno. Esses caras, não vamos dar nada para eles não. Davi disse o quê? Não, senhor. O líder sempre pensa em todo mundo, irmão. Se você é líder e só pensa em você, você não é líder. Se você encontrar com uma pessoa e ela está, não, eu não tenho nada a ver com isso, ele não é um líder. Ou está liderando só para ele. Mas Davi pensou em todo mundo, não. Nós somos um exército, todo mundo vai comer e vai ter parte nos despojos. E aí se suscitou e se tornou uma lei em Israel, que todos os despojos seriam repartidos. E ainda tem mais uma coisa que Davi, ele ensina para nós, que ele pega uma parte desses despojos e leva para o sacerdote. Você percebe que liderar é totalmente diferente de agir como o mundo age? O líder, ele consegue enxergar o que os outros não enxergam. Davi conseguiu enxergar que a força deles estava em Deus. Davi, ele mostra para nós que não existe sucesso sem ordem. Infelizmente eu tenho que falar isso para nós. A nossa organização, ela diz até onde nós vamos. Eu tenho batido a cabeça, eu e Fernando conversando sobre isso direto, porque essa é a verdade. A nossa organização, o nosso preparo diz até onde nós vamos. Você é líder, querido, você que diz, quando você lidera você mesmo, até onde você vai. Jovem, está com 20 anos, pastor, eu não estou afim de terminar o 2º grau. Querido, não fala isso para mim não ser ignorante com você, cara, por favor. A gente está ensinando, estuda, porque você estudar é para você. Pastor, eu tenho medo de ir para a faculdade desviar. Irmão, vou falar uma coisa para você. Se você for para uma faculdade desviar, é porque você não conheceu Jesus. A gente estava fazendo curso junto aqui e o pau quebrava. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós conhecemos o Senhor. O mundo não deixa nada para nos abismar, não. Eu vejo as coisas muito bonitas, bem feitas, bem articuladas, mas isso aí não vai roubar o meu relacionamento com Deus, querido.
Quando a gente fala que o líder entende que não tem sucesso sem organização, Jesus, quando ele vai fazer o seu milagre da multiplicação dos pães, aquilo ali foi top, não foi, irmão? Aquilo ali foi top das galáxias. O que Jesus faz? Ele para e manda todo mundo sentar. Vem cá, senta aqui. Não, ele diz assim para os discípulos: vai lá e manda todo mundo sentar. Ele mandou todo mundo sentar. Quando você vê Davi ele ia fazendo tudo organizado. Se você não se organiza, como você vai liderar? E depois que os caras sentaram, aí houve a multiplicação dos pães. Percebe isso? Outra coisa que o líder precisa entender, como Davi entendeu, o líder não aceita desperdício. Sabe aquela coisa? Não, é da igreja, irmão. Pode desperdiçar saco. O pastor compra outro. Pode deixar o papel higiênico largar. O pastor compra outro. Não, vamos deixar as luzes ligadas. Compra outro, paga. A gente dizima não é para isso. O líder entende que não pode desperdiçar. Você já viu alguma casa aqui? Você chega e tem 4 panelas de arroz feitas. O que é isso? É um desperdício. Jesus, ele diz o quê? Pega o cesto e recolhe tudo que sobrou. Eu te faço uma pergunta: sobrou é o que? Sobra. Jesus precisa de sobra de alguma coisa? Mas ele está nos ensinando, ó. Recolhe, guarda, não é para desperdiçar. Davi pega os despojos, todos eles, e leva. O líder, ele precisa entender esse tipo de coisa. Por que muitos líderes fracassam? Porque desperdiça tudo. Eu já vi gente que às vezes passa um tempo sem conseguir comer direito. Aí o dia que arruma um servicinho, compra uma lapa de queijo, ó, mussarelaço daquele tamanho, uma lapa de mussarela ó, só falta sair mussarela e presunto pelo olho. Por quê? Porque não soube se organizar, desperdiçou. Percebe como liderar é simples, mas a gente tem que pensar um pouco, a gente tem que gastar um pouco de tempo. O líder, ele sabe o segredo de saber distribuir. O que Davi fez? Distribuiu com seus homens, inclusive com os 200. E ele foi lá no sacerdote e abençoou o altar. Percebe? Então, querido, eu queria que você, sabe, se você não anotou, não aprendeu comigo, porque eu anoto. Se você quiser aqui, está tudo aqui. E ainda esse trequinho agora é bom, porque o cara está falando um negócio, aparece os slides, você só aprendi que eu estava o líder, ele aprende a utilizar os recursos que ele tem à mão em prol do reino de Deus. Aquilo que você tem na sua mão, faça e faça com excelência. Eu queria que tu fechasse os seus olhos. Vinde a mim, é um chamado. Vinde após mim, é um chamado para aprender, para imitar e para liderar. O ministério que não nos custa nada, não nos leva a lugar nenhum. Charles Sindel. O líder, ele alivia o peso dos outros. Se você é aquele que só atrai peso para a vida dos outros,
A Bíblia diz, olha, facilita a vida dos teus líderes, porque eles vão ter que prestar conta. Eu sempre aprendi que eu nunca quero ser um liderado que dê trabalho. Mas eu quero ser um liderado que facilite a vida dos meus líderes. Eu lembro que quando a gente vai para o MFA, e o pastor Miguel sempre falava, olha o horário. Eu sempre chegava 15 minutos antes, porque eu não queria ver ele falando nada de horário, principalmente comigo. Então, um líder alivia o peso, mas o liderado ele alivia muito mais o peso ainda. Ele facilita a vida dos seus líderes. Ele se tornou o que nós somos, para que nós nos tornássemos o que ele é. Irineu de Lyon. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o líder, seja o que serve. Querido, você que está aqui nessa noite, entenda que Deus te chamou para liderar. Em primeiro lugar, a sua vida, porque se você não governa a sua vida ou a sua casa, como é que você vai liderar a igreja? Mas aprenda a liderar os seus sentimentos, aprenda a liderar os seus mimimi. Aprenda a entender que Deus te chamou para a salvação e te chama realmente para te colocar num projeto de formação para que Ele possa te usar. Entenda que você foi chamado para produzir a graça, para testemunhar. Pastor, mas eu não sei explicar. Aquele cego que foi curado por Jesus também não sabia explicar, mas ele sabia dizer, olha, eu era cego e agora vejo. Muitas pessoas não vão querer explicações, elas vão querer simplesmente o seu testemunho. Você que está aí na sua casa, querido, você foi chamado para liderar. Você foi chamado para fazer diferença. Há quase 20 anos atrás, alguém pregou lá em Porto Seguro. Pastor Renê Terra Nova, no meio de uma multidão, ele dizia, eu sei que aqui Deus vai levantar pastores. E eu lembro que a gente estava lá, e uma das coisas que a gente gritou, sabe, no nosso íntimo, eu sou um deles. A decisão de liderar suas atitudes, aquilo que vai acontecer, é você que toma. Quer fazer parte do louvor? Se une, se junta. Aprende com as músicas. Gasta tempo ensaiando, gasta tempo aprendendo. Quer pregar? Se envolve com o reino de Deus. Quer trabalhar? É você que tem que tomar atitude. Você é um líder. Assume essa liderança. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, pela noite. Te agradecemos, ó Deus amado, porque a tua palavra é rica, poderosa, ela é santa. Te agradecemos por cada um que tem nos acompanhado via, Senhor amado, redes sociais. Ó Deus amado, nós sabemos claramente, Senhor amado, que tu está agindo na vida de cada um deles, Pai. Mesmo que eles estejam do outro lado do oceano, Senhor amado, tu está agindo na vida deles, Senhor. Mesmo que esteja em outro continente, ó Deus, tu está agindo, Pai. Aquele centurião, ele foi muito claro, Senhor, quando ele disse, olha, Senhor, basta uma palavra tua, Senhor. Ó Deus amado, e eu sei que tu falou e que tu transforma vidas, Pai. E eu te peço, Pai, restaura. Eu te peço, Pai, alcança onde nós falhamos, faz aonde nós não conseguimos fazer. Oh Deus, toma a tua igreja, toma cada um que está nos acompanhando, Senhor, e que haja graça, que haja vida, Senhor amado, que haja poder de vida na vida deles, Pai. E que nessa hora, Senhor amado, todos, ó Deus amado, que estão enfermos, ó Pai, ó Deus, pelo nome de Jesus, ó Pai, nessa hora, nós declaramos agora, toda enfermidade
bata em retirada. Saúde, em nome de Jesus, toma o teu lugar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus.